método do movimento perfeito não é pensamento positivo. Eu deixo bem claro isso, porque as pessoas às vezes confundem. Veja, inclusive, um pensamento positivo pode produzir um grande problema na vida de uma pessoa. Sim, eu recebi um paciente adepto do pensamento positivo, completamente falido, com resultados muito negativos na vida dele, insatisfeito, mas adepto ao pensamento positivo, que aprendeu com o pai que era adepto a uma filosofia de pensamento positivo, na qual ele afirmava desde os 16 anos: tenho uma mente milionária, uma conta infinita no universo que proverá todas as minhas necessidades. Uma grande contradição com a situação e os resultados dele. Ele não se permitia ter um só pensamento negativo, ou dúvida, ou duvidar desta afirmação, porque ele tinha aprendido que tinha que ser adepto ao pensamento positivo. Até que eu consegui mostrar para ele que esse pensamento positivo estava, na verdade, destruindo as capacidades naturais do cérebro, embotando a sua capacidade assertiva, de persistência, de motivação e de criatividade. Veja a que nível um pensamento positivo pode, muitas vezes, produzir o oposto. Uma completa e total parado, estagnado na vida. Pensamento negativo, gente, todo mundo tem. Todos temos pensamentos positivos e pensamentos negativos. A solução não é nem o pensamento positivo, nem o pensamento negativo. É transcender o pensamento. É entender o pensamento. É entender o que está acontecendo dentro de você. Se, por exemplo, você tem pensamentos negativos, é porque você tem frustração, você está frustrado. Se você não estivesse frustrado com algum resultado, você não teria pensamentos negativos. Quando você quer mudar, você tem que entender que qualidade de pensamentos, de emoções e de ações que estão lhe colocando na situação de estar frustrado. Querer é poder. Infelizmente, se querer fosse poder totalmente, eu quero e aí eu tenho, eu quero e aí eu tenho, eu quero e aí eu tenho, seria fantástico. E tem pessoas que estão trancadas nesse pensamento. Querer é poder. Pensamento positivo é poder. Não é. Querer é importante, mas o poder está em aprender a dirigir o seu potencial cerebral. O poder está em aprender a dissolver a sua frustração. Tem gente hoje em dia que está com medo de ter pensamentos negativos. Veja, cria-se um pânico. Porque se eu pensar desse jeito e é negativo, eu vou materializar coisas muito ruins na minha vida. Tem gente já criando problemas porque tem pensamentos negativos, que são naturais. Se as coisas estão indo bem, é natural que você tenha bons pensamentos. Se as coisas estão indo mal, que você tenha pensamentos contraditórios. É natural. O medo e uma certa dose de medo é natural, faz parte do seu sistema. O que você precisa aprender é uma tecnologia para entender e observar o seu pensamento e as crenças que você tem, que estão produzindo emoções que vão induzir a resultados negativos. Por exemplo, se você quer viver um processo de progresso na sua vida, se você quer viver prosperidade financeira, se você quer viver prosperidade no seu trabalho ou em qualquer contexto da sua vida, você tem que aprender técnicas para trabalhar todo o seu enquadramento mental e manter a sua mente limpa de queixas, de preocupações e focada naquilo que você deseja alcançar. Você consegue isso não é através de um pensamento positivo
ou não consegue isso porque você tem algum pensamento negativo. Não, você tem que fazer uma avaliação do seu estado geral. O que está intoxicando, poluindo as suas habilidades naturais cerebrais? Que tipo de condicionamento você está produzindo que está gerando medo do futuro, medo da desaprovação, medo do fracasso? Como dissolver isto? Tem técnicas mentais, a técnica mental do alinhamento do movimento perfeito. É uma técnica que produz um estado meditativo, que produz química de relaxamento, que é a acetilcolina, e que produz calma e tranquilidade. Quando você pratica a técnica do alinhamento do movimento perfeito e define para o seu cérebro um foco mental não é pensamento positivo, gente. Foco mental é direção para o seu cérebro. E você aprende a se manter numa outra técnica do movimento perfeito que eu chamo vibração do movimento perfeito. É uma técnica de produzir uma qualidade de pensamento voltado para os recursos que você já tem, voltado para os seus alicerces de satisfação, voltado para modelos de sucesso. Quando você trabalha essas técnicas, você aprende realmente o que é poderoso. Dirigir o seu cérebro e não ser dirigido por acontecimento, por circunstâncias, por reações que você não gostaria que as outras pessoas tenham com relação a você. Isto é poder. Quando as pessoas me dizem, tem pessoas que me falam assim, Rosalie, me dá uma frase positiva para eu resolver a minha depressão. Imagine se fosse possível, seria perfeito. Mas não adianta uma frase, um pensamento para resolver um estado mental e emocional que já está produzindo uma química debilitante. Falta de serotonina, falta de dopamina, falta de noradrenalina. Isso tudo não se resolve com uma frase. Se resolve com toda uma postura de aprender a tomar consciência do que acontece dentro de você, quebrar o padrão atual e criar um novo padrão mental, uma nova forma de pensar, produzindo emoções mais produtivas que vão afetar a sua atitude. Quando você aprende a criar um estado mental produtivo, você não sente frustração. Você não vive frustração. Você vive o poder de dirigir a sua vida. Tudo aquilo que você quer começa a chegar na sua vida de forma mais natural, como um fluxo do que existe aqui dentro, do equilíbrio que você alcançou. Você alcançou aplicando técnicas. Venha aprender essas técnicas. Eu lhe convido para participar dos encontros de educação emocional do Movimento Perfeito, que acontecem às quartas-feiras na Henriques. E você aprende esse método ousado, esta forma diferente de conduzir a sua vida. Mas veja, você não mexe em nada que está lá fora, você aprende a lidar com o que você tem poder, que é seu estado mental e seu estado emocional.